Rebeldia e excesso são atitudes comuns na adolescência, mas quando o mau comportamento chega às ruas, os pais devem ficar atentos. Em Pernambuco, existe até uma cartilha para tentar conter as bagunças feitas pelos jovens em shoppings. Passear, lanchar, fazer compras, encontrar os amigos e ir ao cinema. Esses são os programas preferidos dos adolescentes. Pelo menos uma vez por semana, eles combinam de se encontrar nos shoppings para colocar a conversa em dia e sair um pouco da rotina casa-escola. Fica andando, conversa, lancha, vai no cinema, namora. Mas nem sempre essas são as intenções dos adolescentes que vêm aos shoppings. Muitas vezes eles extrapolam nas atitudes e causam muitos transtornos para os lojistas e os frequentadores, que reclamam da correria, dos gritos e dos excessos cometidos pelos jovens. Se joga no chão, fica mexendo com as pessoas que passam. Quando estão em bandos eles ficam mais, afoitos, não sei. E gosta de entrar na loja para olhar produto, às vezes com bebida que eu falo refrigerante, lanche, e suja os produtos, entra na loja para bagunçar mesmo. Para os estudantes, as brincadeiras são normais e garantem a diversão do grupo. Sacaneia assim o vendedor da loja. Quero essa roupa e quando ele volta com a roupa a gente some. Para tentar minimizar esse problema, o Tribunal de Justiça de Pernambuco elaborou uma cartilha para divulgar regras de comportamento para os adolescentes nesses ambientes. A cartilha esclarece sobre possíveis violações ao Estatuto da Criança e do Adolescente e as previsões legais estabelecidas. No caso de danos, existe a responsabilidade solidária. Como ele não dispõe de recursos próprios, a responsabilidade pode ser atribuída ao pai, que vai responder como titular, como responsável pelo seu filho, ele vai responder pelos danos por estes gerados. E no caso de infrações penais, que no caso ele não comete crime, ele comete infração penal, de acordo com a Lei 8069, ele vai responder diretamente, desde a advertência até a internação para os casos mais graves. E para discutir esse tema, nossa convidada é a defensora do Núcleo de Infância e Juventude do Distrito Federal, Juliana Leandra de Lima Lopes. Boa tarde, defensora. Boa tarde. Defensora, a pessoa que se incomodar com uma atitude como essas dos adolescentes, pode fazer alguma coisa? Ana, é importante saber diferenciar o que é apenas uma atitude típica da adolescência e que traz um incômodo tolerável do que seria um incômodo ilícito. É importante que a comunidade, a sociedade consiga diferenciar e estabelecer um liame entre as duas coisas. Caso a conduta seja ilícita, é possível sim, é possível que os legistas tomem providências, procure a autoridade policial mais próxima, registre ocorrência e daí serão tomadas as medidas pertinentes e cabíveis pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, do contrário, se for uma atitude típica de adolescente, comum, usual dessa faixa etária, o que a gente espera da comunidade e da sociedade é que eles também convivam com esse perfil que é próprio da adolescência. Sabe lidar com isso. Agora, como a gente viu na reportagem, que eu acho que um vendedor falou que os adolescentes chegam nas lojas com comida, fazem bagunça, pedem as roupas, acabam indo embora não levando nada. Como evitar que a própria loja ou o vendedor saia no prejuízo nesses casos? Nesse caso, é importante que a Constituição diz que o dever de educação é da família, da sociedade e do Estado. Então, é importante que nós tenhamos essa visão de que esse dever de educar é coletivo e que isso seja trabalhado com campanhas, com faixas, com meios que chamem a atenção deles, para que há uma irregularidade naquela conduta, embora ela não seja ilícita, e eles passem a refletir de um modo lógico para a faixa etária deles, porque muitas vezes, como aquele adolescente que foi entrevistado, ele não vê nada de anormal naquela conduta, e para ele aquilo é uma simples brincadeira. Então, há um liame entre a moralidade e a legalidade, e esse liame é dever da família e do educador trabalhar para que esse jovem consiga valorar de modo adequado o comportamento dele nos locais públicos. E nesse caso, o vendedor também tem que tomar o cuidado para acabar não ofendendo, o próprio adolescente. Porque assim, a Constituição garante à criança e ao adolescente direitos próprios da pessoa humana. E o Estatuto diz que a criança é pessoa em desenvolvimento e deve ter uma série de tratamentos diferenciados para que ele consiga se desenvolver de modo adequado.
Então, o que a gente espera também de um vendedor nessa área que lida com esse público é que ele também tenha um preparo por parte do empregador, por parte daquilo que é a função fim dele, para saber lidar com essa situação, de modo a também educar, porque isso também é um dever da sociedade. Ok. E vamos agora a uma pergunta feita pela nossa equipe nas ruas. Confira. Josias, oficial da Polícia Militar reformado. Gostaria de saber o que o Estatuto da Criança e do Adolescente fala a respeito da criança e adolescente em sociedade. Então, o Estatuto diz alguma coisa sobre o convívio em sociedade? Diz, nós temos um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que trata dessa parte da educação, que assegura à criança o direito ao lazer e à convivência social. E esse artigo diz que esse direito ao lazer e à convivência social tem como limitador a licitude da conduta. Então, embora a criança e o adolescente tenha o direito de ter um desenvolvimento saudável e pleno, ele também tem as limitações próprias do que é lícito e do que é ilícito. Agora, qual é a responsabilidade dos pais sobre os atos infracionais dos adolescentes? Os pais não respondem junto com o adolescente pela conduta infracional, porque nós temos dois tipos de responsabilização. A responsabilização civil, caso haja um dano, e daí os pais respondem solidariamente junto com esse adolescente. Agora, no caso da conduta ilícita, da conduta típica infracional, só o adolescente responde pela conduta. E caso ele venha a ser condenado e cominado a uma medida socioeducativa, essa medida não passa da pessoa do adolescente e só ele é responsabilizado pela conduta. Tá ok. E vamos conferir mais uma pergunta? Meu nome é Igor Daniel, sou estudante. A pessoa que se sente incomodada no shopping, com os estudantes, com adolescentes, o que ela pode fazer? Pois é, a gente até já respondeu essa pergunta, né? Então vamos mudar um pouquinho. O lojista, ele pode expulsar o adolescente da loja, não só de loja, mas de outros estabelecimentos como cinema, parques, enfim? Não pode. A Constituição diz que essa criança e esse adolescente têm direito de ir e vir. Ele tem direito de frequentar essas lojas e nós não podemos admitir na sociedade um limitador de gênero, de raça, simplesmente pela faixa etária, porque ele é adolescente. Nós precisamos achar meios alternativos e educativos de que esses jovens frequentem as lojas de modo adequado, sem ter o direito deles, até como consumidor, de entrar, olhar e às vezes experimentar e valorar se ele tem ou não interesse no objeto. Ele não pode ser discriminado simplesmente porque é adolescente ou porque um outro adolescente tem uma conduta fora da regularidade. Qual seria a orientação nesse caso? Isso é uma função dos pais, da escola, de quem? Ana, eu acho que essa é uma função de toda a comunidade, dos pais, da escola, da sociedade como um todo, do Estado. É muito importante que o pai ensine para o filho que existem limitações, que junto com o amor, que o amor traz exigências e que nós damos, mas que existe uma contrapartida social, que ele vive em sociedade, que para toda ação há uma reação. Nós trabalhamos muito isso no Estatuto da Criança e do Adolescente na vara, quando os adolescentes chegam apreendidos, porque é importante que ele entenda que para aquela conduta que ele cometeu, haverá uma resposta estatal e em muitos casos essa resposta é bastante severa, porque na adolescência nós temos uma valoração de tempo diferenciada do adulto. Então, às vezes, meses, dias para o adolescente pode significar o que para nós significaria anos. Um adolescente que tem a liberdade restringida mesmo no cumprimento da medida de internação estrita vai passar provavelmente 3 anos da vida dele com a liberdade restringida. Talvez os 3 anos mais importantes da adolescência, onde ele deveria ser orientado quanto à opção profissional, quanto à sexualidade de um modo adequado em sociedade, comportamentos sociais, e ali com a liberdade restringida, por mais que a proposta seja pedagógica, ele está sendo retirado da sociedade e está sendo impedido, de certo modo, a vivenciar todos esses valores de um modo a preservar os vínculos familiares. E qual seria a punição para esses adolescentes? Ele pode chegar a ser preso? O ECA permite isso? O Estatuto da Criança e do Adolescente traz medidas socioeducativas.
Essas medidas socioeducativas vão desde a medida mais branda, que é a medida de advertência, até a medida de internação. Nós temos ali a medida de liberdade assistida, que é uma medida que é cumprida em meio aberto, onde o jovem é acompanhado na comunidade, junto com a família, uma